É a Band Triângulo nas eleições 2012. Estamos de volta ao vivo, direto de Paracatu, com o debate entre os seus candidatos a prefeito. Conheça agora as regras deste próximo bloco. No segundo bloco, os candidatos realizam um debate com perguntas entre si. A sequência de perguntas entre os candidatos foi sorteada previamente com a presença dos representantes dos partidos. Cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Apenas em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras desse debate, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação da pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. O tempo para a réplica é de até 2 minutos. E o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. Candidato Almir Paraca, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Dr. Bebeto. Nós sabemos que um dos grandes desafios da nossa cidade é exatamente promover o desenvolvimento sustentável, garantir uma cidade acolhedora, uma cidade inclusiva e de oportunidades para todos. Portanto, eu gostaria que o candidato avaliasse para todos nós o desempenho de Paracatu no IDEB. Doutor Bebeto, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. O desenvolvimento de Paracatu, ele vem sendo muito aquém, infelizmente, do deputado Almir Paraca. E o último crescimento que ele teve no IDEB foi graças à longevidade, à renda e à escolaridade. Daí a importância de nós acertarmos nos planos de governo para que nós tenhamos um crescimento, porque esse índice gera o desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano, ele gera mais qualidade de vida. Uma vida melhor, uma vida mais tranquila, moradia, tudo isso repercute no IDEB. Então, eu gostaria de te dizer que uma boa educação vai gerar um bom índice, uma boa saúde vai levar, uma boa geração de renda vai levar. Por isso é que nós iremos, no nosso plano de governo, incentivarmos exatamente a saúde, a educação e a geração de renda. A saúde na prevenção, realmente precisamos avançar a tecnologia do nosso hospital municipal, na educação com a universidade pública, com a melhoria das escolas e na fome, a geração de renda, isso é muito importante. No meio rural, com apoio a produtos, né, geração de renda e no urbano, empregos. Então, criar um centro industrial para trazer indústrias para gerar. E, logicamente, eu não poderia deixar de dizer do nosso restaurante popular, que iremos colocar com um almoço de R$ 1,50 para a população de baixa renda. Esgotado, candidato. Candidato Almir Paraca, 2 minutos para a sua réplica. Bom, nós gostaríamos de chamar a atenção de todo o público, né, para a inconsistência da resposta do nosso candidato adversário. O IDEB é exatamente o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. Portanto, é fundamental para que haja desenvolvimento sustentável que o ensino básico esteja bem cuidado. E a nossa proposta para promover o desenvolvimento do ensino básico em Paracatu é investir maciçamente na ampliação das vagas de creches, disponibilizando esse serviço para todas as mães que precisam trabalhar fora e ter acesso, ter o conforto, a segurança, a garantia de que o seu filho vai estar bem cuidado numa creche municipal e adotando a experiência acumulada de 20 anos com a Fundação Conscienciarte, a maior ação social que promove a inclusão de crianças e jovens em Paracatu. E utilizando também a experiência de quem implantou e geriu por muitos anos na Fundação Banco do Brasil o programa ABB Comunidade,
que nós deixamos funcionando em Paracatu com 700 crianças e jovens atendidos e hoje o número é bem menor. Portanto, para fortalecer a escola de tempo integral, nós vamos utilizar essa experiência acumulada, vamos utilizar esta competência para gerir e promover projetos sociais para garantir que as nossas crianças e os nossos jovens possam ter aquilo que é fundamental nesta era do conhecimento, que é capacidade de aprender, capacidade de formular conhecimento para ter direito a uma vida plena. Tempo esgotado, candidato. Candidato Dr. Bebeto, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Gostaria de dizer para o deputado Almir Paraca que os índices de desenvolvimento que temos em nossa cidade são muito baixas. E não é somente com um item que nós vamos melhorar o desenvolvimento geral da cidade. Nós temos 200 anos e precisamos avançar mais. Precisamos deixar as siglas e dizer que nós precisamos de uma política voltada para o povo, uma política com ampliação dos serviços de educação, tanto da parte básica quanto média, porque não adianta a gente ficar querendo uma universidade pública em 3º grau, se não fortalecermos a base da educação. Porque senão só vai entrar para fazer esse curso federal aquele aluno que fizer um cursinho, que tiver mais condições financeiras. Por isso, obrigado. O senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Edmundo de Sá. Candidato Edmundo, hoje nós sabemos que em Paracatu morre-se a cada 5 habitantes, 3 são homens. E eu gostaria de perguntar a você o que você acha disso e qual medida que você adotaria para que solucionasse essa situação. Candidato Edmundo de Sá, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Doutor Bebeto, justamente o que eu te falei, nós temos de investir mais na saúde de Paracatu. É um setor onde hoje nós temos o melhor hospital municipal. O nosso hospital hoje está preparado hoje para atender a população de Paracatu. Talvez falte um pouco a gente melhorar mais o atendimento. O atendimento aqui, por ser um hospital muito bem equipado, Paracatu está tendo uma procura muito grande, principalmente das cidades vizinhas. Nós vamos criar dentro de Paracatu as famosas UPAs. As UPAs vai dar um suporte muito grande para toda a área da saúde de Paracatu, onde a primeira UPA vai ser criada no Paracatuzinho. E ali também, junto com a UPA, nós vamos colocar as farmácias. E isso aqui vai dar um atendimento especial para o idoso de Paracatu, para o doente, né? E essa questão de mortalidade, principalmente de homens também, dentro de Paracatu, eu acredito que criando essas UPAs, nós vamos ter mais oportunidade dos paracatuenses ter uma assistência médica melhor. Hoje você é um médico de Paracatu, talvez você poderia até dar um suporte maior nessa área, porque você era funcionário do hospital municipal e hoje você só atende a particular, e nem a convênio, o doutor Bebeto também não está atendendo. Então talvez, que para diminuir esse índice de mortalidade, o senhor como médico poderia dar um suporte muito maior dessa parte da medicina de Paracatu. Doutor Bebeto, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Essa pergunta eu a fiz para Edmundo, na verdade eu iria fazê-la ao candidato Olavo Condé, que infelizmente não está aqui, em virtude da parte urológica, que seu vice é urologista, e nós queremos promover em Paracatu o programa para o homem, a prevenção do homem, dos cânceres no homem, porque se está morrendo mais homens, é porque existem doenças mais ligadas à parte do homem. E hoje nós sabemos que as doenças, principalmente o câncer de próstata, tem sido muito difundido na cidade de Paracatu e por isso nós gostaríamos de manter esse programa, de dar vazão
né, realmente a essa parte da população que trabalha muito, que está na fase de desenvolvimento, gerando renda. Ele que toma conta da sua família, então é o bebezinho, é a mamãe, que ele acaba vindo a falecer e deixando a mamãezinha de fora. E dizer também que quando deixei a parte particular, Edmundo, não foi por nenhum problema, foi porque eu tive que me dedicar à administração para pegar o gancho, para pegar a experiência para estar aqui hoje. Então eu tive que me ausentar do meu consultório para me dedicar a um programa, a um sonho maior, que era o sonho de fazer mais pessoas serem médicos. Como eu tive essa oportunidade, eu gostaria de dar essa oportunidade a outras pessoas. E perguntem às pessoas, meus telespectadores, o quanto nós temos respeito pela população, que jamais é isso. Nós não estamos aqui para ataques. Eu só gostaria de dizer, em respeito ao telespectador. Candidato, por favor. Candidato Edmundo Lissau, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Doutor Bebeto, claro que é com muito respeito que eu respondi a sua pergunta. No meu ponto de vista, o senhor é excelente médico. Nós precisamos de médico igual o senhor. Nós precisamos de médico igual o senhor na saúde de Paracatu. Nós precisamos de médico igual o doutor Zé Altino na saúde de Paracatu. Mas eu queria que fosse uma saúde onde que todos tivessem o direito. Uma saúde pública. Então, no meu ponto de vista, essa saúde é importante, porque hoje são poucos que têm condições de ter um plano de saúde, são poucos paracatuenses que têm condições de pagar uma consulta particular. Então, hoje, se nós voltarmos os médicos para dentro do hospital, principalmente no Hospital Municipal de Paracatu, eu tenho certeza que esse índice baixaria muito de mortalidade, tanto do homem como da mulher. Esse é meu sonho, voltar os médicos para dentro do Hospital Municipal. Os melhores médicos de Paracatu, hoje, ser um médico público, um médico para todos, não para alguns. Candidato Edmundo Lissau, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Almir Paraca. Deputado Almir, em 96 você foi candidato a prefeito de Paracatu, você teve um apoio na época da FETAENG, do Sindicato dos Trabalhadores, e justamente pessoas voltadas à agricultura de Paracatu, principalmente a agricultura familiar. Eu queria saber do senhor quais são os planos para a agricultura de Paracatu, principalmente a agricultura familiar. Candidato Almir Paraca, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu agradeço a pergunta oportuna, porque aqui em Paracatu se tem alguma liderança pública que defendeu a reforma agrária, que lutou para promover justiça social no campo e na cidade, porque a reforma agrária se estende à área urbana, porque muitas e muitas famílias são beneficiadas e hoje moram também na cidade. Mas é fundamental a gente perceber que a dinâmica econômica de Paracatu precisa ser estimulada. Nós precisamos criar um núcleo de inteligência para promover as cadeias produtivas, não só da agricultura familiar, mas também da agricultura mecanizada, do agronegócio. Nós precisamos ganhar escala, nós precisamos ter mecanismos de beneficiamento, de agregar valor a essa produção, nós precisamos ter capacidade de promover o escoamento dessa produção e precisamos, acima de tudo, mecanismos que garantam a boa e eficaz comercialização, porque sem isso toda a cadeia produtiva fica comprometida. E quando nós falamos em desenvolvimento sustentável em Paracatu, nós pensamos no homem do campo, do pequeno produtor, do médio, do grande produtor. Nós pensamos em expandir as atividades produtivas em Paracatu para fazer frente ao fim da mineração, que é uma questão fundamental para a nossa cidade. Nós temos que ter responsabilidade. E aí todo e qualquer candidato a prefeito e vereador nessas eleições tem que ter capacidade de mirar o futuro, de perceber os desafios que estão colocados e de conhecer de desenvolvimento sustentável, conhecer de cadeia produtiva em cada uma das etapas, porque sem isso dificilmente nós vamos promover o desenvolvimento verdadeiro da nossa cidade. Candidato Edmundo Lissau, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica.
Deputado Almir Paraca, aqui Paracatu hoje, claro, nós temos que pensar no desenvolvimento sustentável, mas nós temos que pensar na agricultura familiar também. Hoje nós temos aqui mais ou menos 2.000 assentados, né? E a agricultura familiar hoje ela faz parte de Paracatu. E na prefeitura de Paracatu hoje, o prefeito Vasquinho, ele vem dando um suporte muito grande para a agricultura familiar. Só para você ter uma noção, hoje são mais de 20 tratores que estão preparando o terreno na hora certa. Distribuição de calcário, distribuição de sementes, silagem na hora certa, plantio na hora certa. Eu tenho um projeto que eu quero levar isso adiante, onde que todo assentamento, toda comunidade rural teria que ter o seu maquinário completo. Teria que ter a patrulha rural completa, trator com ensiladeira, com plantadeira, adubadeira. Então isso vai dar um suporte muito grande para os agricultores. Esses agricultores hoje não podem esperar passar da hora do plantio, não podem esperar passar da hora da colheita, né? E, infelizmente, há 8 anos atrás, quando Vasquinho assumiu a prefeitura, a parte da agricultura praticamente era esquecida. Tanto quando o Vasquinho, o PMDB assumiu a prefeitura em 2005, não tinha nenhum trator, né? Então a agricultura familiar tinha sido esquecida. Aquele trabalho que você começou, ele foi esquecido. Então eu queria pedir aqui a vocês que vamos trabalhar para a agricultura familiar. É importante, vamos dar continuidade a esse trabalho. Vamos levar patrulha mecanizada, tratores equipados com toda a estrutura para que os agricultores hoje possam fazer o plantio na hora certa, possa fazer a colheita na hora certa. Então isso é muito importante, porque se não fossem os produtores rurais, talvez nós não tínhamos uma alimentação tão boa igual aqui do Brasil inteiro. Candidato Almir Paraca, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Nós reconhecemos e valorizamos a agricultura familiar. Quando fui prefeito, trabalhei muito nesse sentido, né, não só com os assentamentos, como também junto aos agricultores tradicionais. Meu período no Banco do Brasil foi trabalhando exclusivamente com pequenos agricultores e na Fundação Banco do Brasil, coordenando para o presidente Lula a implantação de programas sociais em todo o Brasil. Um dos públicos-alvo, inclusive do programa Fome Zero, era exatamente os agricultores familiares. As patrulhas mecanizadas precisam ser ampliadas para dar ampla e total cobertura. É fundamental, além disso, que não foi citado, assistência técnica, porque sem assistência técnica e, acima disso, sem um planejamento da produção, para garantir, por exemplo, que essa produção esteja preparada, qualificada para chegar na merenda escolar, que hoje é um dos grandes programas do governo federal, criado pelo presidente Lula, que pode e deve ajudar. Vivo, com o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Paracatu. Voltamos dentro de instantes com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Já, já. É a Band Triângulo nas eleições 2012, com o debate ao vivo, direto de Paracatu, com seus candidatos a prefeito apresentando seus projetos de administração municipal. Nós lembramos mais uma vez que o candidato, o senhor Olavo Condé, foi convidado a participar deste debate, mas optou por não comparecer. Segue agora o vídeo com as regras deste nosso próximo bloco. Assim como no bloco anterior, nesse terceiro bloco, os candidatos seguem realizando o debate entre si. Cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Lembrando que, em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras desse debate, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação de pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. O tempo para a réplica é de até 2 minutos. E o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. Candidato Edmundo de Sá, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Dr. Bebeto. Eu queria até fazer a pergunta, era para o nosso candidato Olavo Condé, que infelizmente ele não esteve presente aqui no nosso debate. Eu estou vendo muito na rua aqui a sua campanha Mudança para Valer.
Eu queria deixar em aberto essa pergunta para ele, porque o estado de Minas hoje, o governador tem 10 anos, está na frente como governador de Minas. E se é só em Paracatu que ele pensa que é mudança para valer, ou se é daqui 2 anos o senhor Olavo vai usar o mesmo slogan, mudança para valer no governo de Minas também. Então está aberta a pergunta. Doutor Bebeto aqui, eu queria fazer a pergunta para ele. Ele é dono de faculdade, é médico e é sobre educação especial, é sobre a PAI. Tempo esgotado, candidato. Doutor Bebeto, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Queria dizer para o nosso companheiro Edmundo que a PAI será um grande parceiro da administração de Bebeto. Nós criaremos uma equipe multiprofissional, com médico, psicólogo, assistente social, para atendimento nas escolas, para dar suporte à PAI. Nós estaremos mantendo o que foi hoje viabilizado pela Prefeitura, nós iremos manter esse apoio, porque não há em nosso coração nenhum tipo de atividade de perseguir, porque lá é de um ou de outro partido, de maneira nenhuma. Pelo contrário, aquelas criancinhas lá são criancinhas que precisam do apoio e elas podem se integrar à sociedade. A inclusão social delas é muito importante, nós precisamos delas e o apoio médico, dentista, financeiro será mantido porque eu respeito as pessoas, eu trato as pessoas com o coração e com a razão. Então, nós não podemos deixar de pôr o sentimento. E ali é uma área, aliás, todas as associações do bem de Paracatu, não só a PAI, terão a minha chancela, o meu amor, a minha vontade de estar ampliando e de estar mantendo aquela instituição desenvolvendo o seu trabalho. Então, o povo de Paracatu pode ficar despreocupado. Na minha formação médica, eu tive estágios dentro da APAI, tive estágios dentre a atenção... Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Candidato doutor Edmundo de Sá, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Doutor Bebeto, sabemos nós que no governo anterior do Vasquinho, no governo 14, eram repassados uma verba de R$12 mil por ano para a PAI. No governo Vasquinho hoje é repassado uma verba de R$150 mil, que corresponde a R$18 mil por mês. O governo Vasquinho asfaltou a PAI. O governo Vasquinho hoje tem 10 funcionários dentro da PAI, sendo 9 monitores e 1 dentista. O governo Vasquinho hoje ele faz praticamente quase toda a alimentação da PAI. E não só a prefeitura de Mas quem me conhece, telespectador, sabe a importância que eu dou ao social, a importância que eu dou às pessoas. Eu não gostaria aqui de ficar listando aonde eu atendia, onde eu fazia projeto social. Eu só queria dizer para vocês que a educação na minha família é pautada na caridade. E eu jamais poderia deixar uma instituição dessa desamparada. Quanto a governos anteriores, cada um tem a sua forma de atingir, de fazer o governo. Eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa independente.
E eu estou te dizendo que eu vou dar apoio à Tempo esgotado, candidato. Candidato Dr. Bebeto, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Almir Paraca. Almir, eu gostaria de saber de você, hoje nós sabemos que Paracatu, suas gestantes, elas têm que caminhar, irem até o pronto-socorro, elas muitas vezes têm um parto de alto risco e isso não acontece. O que você pensa sobre isso? Qual que é você imagina sobre isso como o seu governo? É isso. Candidato Almir Paraca, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, a promoção da saúde da mulher é uma das prioridades, né, das políticas públicas de saúde ao nível federal. Passa também pelo governo do estado essa preocupação e as prefeituras, na medida em que conseguem, no seu planejamento, né, de saúde, conforme também a capacidade financeira em função da população, implementar serviços, né, de proteção e de orientação, de garantia de um parto seguro. Portanto, nós temos clareza de que o acompanhamento do pré-natal é fundamental, né? Nós temos que garantir que os exames sejam feitos na periodicidade correta para dar tranquilidade, orientação, né, e segurança para as gestantes, para as parturientes. Aqui em Paracatu, né, já foi implantada a Clínica da Mulher, um avanço nesse sentido. Agora nós percebemos que a saúde, né, vai além da questão específica do atendimento, ou seja no pronto-socorro, seja no hospital. Portanto, ter uma casa digna, ter uma condição de trabalho, ter a tranquilidade de que seus filhos estão em segurança, que os seus filhos têm qualidade na educação, de que seus filhos têm um horizonte de esperança, é decisivo para que as mães de família, os pais de famílias possam ter tranquilidade e fazer o planejamento familiar, que é também outra questão fundamental. Nós entendemos que o nosso apoio ao longo de toda a vida, a pastoral da criança, inclusive eu tenho orgulho de apresentar um título que é um dos que eu considero mais importantes, que é de amigo da pastoral da criança, como prefeito, como deputado, como militante social. Candidato Dr. Bebeto, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Gostaria de dizer que
Temos o ministro Padilha, que é nosso amigo pessoal também do nosso Partido dos Trabalhadores. Nós vamos buscar os recursos federais não só para apresentar propostas, mas para dizer como colocá-las em práticas e como financiá-las, melhorando de fato a vida da população. Lembrando que o Hospital Amigo da Criança foi uma grande conquista do nosso governo e ainda hoje serve as crianças e as mães de Paracatu. Candidato Almir Paraca, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Edmundo de Sá. Edmundo, nós sabemos que Lula e Dilma mudaram o Brasil para melhor. E Paracatu mudou junto com o Brasil, melhorando diversos indicadores sociais. Mas, por outro lado, nós percebemos que Paracatu, nesse processo, cresceu desordenadamente. Nós gostaríamos de saber qual é a proposta do candidato para esse problema. Candidato Edmundo de Sá, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Deputado Almir, no meu ponto de vista, eu acho que Paracatu cresceu, mas tudo sob controle. Paracatu hoje, ele cresceu na saúde, Paracatu cresceu na educação, Paracatu cresceu no agronegócio. E a população de Paracatu hoje talvez tenha um privilégio de poucas no Brasil, onde o índice de desemprego é baixo em relação a outras cidades. Só para você ter uma noção, o crescimento de Paracatu hoje na parte de construção civil, hoje o estado de Minas é 0,4 o crescimento, Paracatu é 10,4. Que o crescimento de Paracatu é desordenado, basta constatar o centro da cidade, como o movimento está congestionado, não tem área para estacionamento, um volume e o trânsito de pessoas muito grande, a mobilidade urbana na cidade está prejudicada. E nós entendemos que uma boa gestão tem que partir prioritariamente da capacidade de planejamento. E nosso plano para orientar o crescimento espacial, geográfico de Paracatu já foi apresentado e vem ganhando uma grande acolhida na nossa comunidade. Portanto, a construção do anel viário, nos 2 eixos, sudoeste e nordeste, para garantir o acesso e o fluxo de veículos na cidade. A implantação do aeroporto regional. Vamos buscar recursos para o anel viário na segunda etapa do PAC 2. Paracatu até hoje não recebeu recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, criado pelo Lula, continuado pela Dilma, e nós temos a garantia de que os recursos do PAC virão para esta grande obra estruturante de Paracatu. O aeroporto regional, o novo aeroporto regional, para garantir e consolidar a vocação de capital da nossa região, virá com recursos da Infraero no programa de fortalecimento da aviação regional brasileira. E no Paracatuzinho, nós vamos orientar o crescimento de Paracatu para toda aquela região do Paracatuzinho, implantando onde hoje funciona o aeroporto. A nova prefeitura, o novo centro administrativo, espaço para acolher os órgãos federais, estaduais, a Vila Olímpica, o Estádio Municipal, o Centro de Convenções, obras que Paracatu ainda não tem, e garantir, portanto, e orientar o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Candidato Edmundo de Sá, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Deputado Almir Paraca, Paracatu ficou 4 anos parado. Em 8 anos do governo do PMDB, ele teve um crescimento muito grande. Por isso que talvez até o trânsito de Paracatu tenha um pouco de congestionamento. Mas eu acho que a solução é essa mesmo, é desviar o trânsito para os bairros de Paracatu,
Paracatuzinho seria uma grande opção de construir o centro administrativo, a cidade administrativa de Paracatu. E junto com essa cidade administrativa, nós podemos construir também essa Vila Olímpica tão sonhada, que no meu plano de governo está incluído isso também. E talvez, não vou te falar bem claro que você seria no aeroporto, nós temos um terreno lá da Finon, onde pode ser um terreno de livre acesso, criarmos avenidas para ter um acesso melhor para esse centro administrativo. E ali também ter um pouco de lazer, ter cinema, ter teatro, ter o centro olímpico ali dentro, né? Então eu acho que uma das soluções de Paracatu realmente é desviar o trânsito para os bairros vizinhos de Paracatu. Eleições 2012 é a Band Triângulo com os debates eleitorais nas 8 maiores cidades de sua área de cobertura. Hoje, falando ao vivo, direto de Paracatu. Voltamos dentro de instantes com a participação da imprensa de Paracatu, fazendo perguntas aos candidatos a prefeito. Dentro de instantes. Qual dos candidatos será responsável por respondê-la? Cada candidato responderá apenas uma pergunta, assim como no segundo e terceiro blocos. As perguntas devem ser pertinentes aos planos de governo e propostas. Qual dos candidatos será responsável por respondê-la? Cada candidato responderá apenas uma pergunta, assim como no segundo e terceiro blocos. As perguntas devem ser pertinentes aos planos de governo e propostas. Em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação da pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. Nós convidamos agora o jornalista Lano Alves Costa, que representa a Rádio Juriti AM, a fazer a sua pergunta. A minha pergunta vai para o deputado Almir Pará, que é candidato, e nisso eu saldo os 3 que estão aqui, vieram ao debate, e a Band. Almir, nos seus programas de televisão e rádio, notoriamente, tem se demonstrado a preocupação da construção de um centro administrativo que vai diminuir com os aluguéis, que vai facilitar com a vida do paracatuense, e isso é muito bom, mas eu gostaria que você discorresse mais sobre o assunto do centro administrativo em Paracatu. Almir, um minuto, por favor. O colega Lano, é o seguinte, de acordo com as regras do debate, a pergunta é feita e depois é sorteado o candidato que deverá responder a pergunta. Desculpa. Então vamos proceder ao sorteio agora. Se você quiser refazer a pergunta, fique à vontade. Não, eu continuo. Centro administrativo. O que será feito para melhorar? Coincidentemente, quem responde a pergunta é o candidato Almir Pará. 2 minutos. 2 minutos para a sua resposta, candidato. Bom, agradeço a oportunidade, de voltar a essa discussão dos programas estruturantes para a nossa cidade. Porque, na verdade, nós acreditamos que Paracatu mudou de patamar. Nós precisamos pensar grande. E você que pensa grande, você pensa como a gente. Pensar, propor e garantir mecanismos de financiamento para obras tão importantes como o centro administrativo é fundamental para a reorganização, o reordenamento espacial, a mobilidade urbana em Paracatu. E, acima de tudo, promover e orientar, como já disse, o crescimento e o desenvolvimento de Paracatu. Dotar a cidade de um centro administrativo associado com diversos outros equipamentos públicos que a cidade ainda não tem. O centro de convenções, a Vila Olímpica, o estádio municipal, espaço para teatro, para cinema, uma grande praça, espaço comercial e espaço para os órgãos públicos federais e estaduais é fundamental. Mas não é só isso. Na verdade, o centro administrativo tem que ser pensado, num novo esforço de crescimento e de orientação espacial para o desenvolvimento de Paracatu. Está conjugado com o anel viário, está conjugado com o novo aeroporto regional, com voos regulares para atender essa necessidade concreta de Paracatu, e nós vamos buscar esses recursos onde? Já disse,
no plano de aceleração do crescimento, o PAC 2, na segunda etapa, que já está sendo negociado, já está aberta a negociação, o apoio da Infraero para financiar, através do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, para financiar o novo aeroporto, e no Ministério das Cidades e do Turismo. Candidato, por favor. Nós convidamos agora o jornalista Florival Ferreira de Assis, que representa o jornal O Movimento, a fazer a sua pergunta. O entrevistado, por favor, na ordem de sorteio ou não há? Faz a pergunta e eu sorteio quem responde. Ok. Existe em Paracatu uma crônica da morte anunciada e a futura defunta é a atividade de extração mineral. Ela é importante no contexto socioeconômico da cidade, mas está com os dias contados em razão da exaustão mineral. Eu pergunto ao candidato o que ele pretende fazer para abrandar o impacto que vai chegar e não vai demorar muito. O candidato a ser sorteado. Responde a pergunta o candidato Edmundo de Sá, que tem 2 minutos para a sua resposta. Bom dia, Florival. Depender somente da mineradora. Nós temos que criar em Paracatu um polo industrial onde Paracatu possa crescer em outros setores. Para isso, nós vamos trazer indústrias de fora, incentivá-los, doar terreno se for necessário. Hoje a mineradora de Paracatu é uma questão que todos nós discutimos, mas é uma questão que eu acho que não tem que tomar essa decisão só o prefeito de Paracatu. Nós temos de envolver a população de Paracatu, nós temos de chamar o Ministério Público, nós temos de chamar a mineradora, nós temos de chamar os moradores de Paracatu. Hoje a mineradora ela traz um benefício muito grande para Paracatu em geração de empregos. São mais de 4.000 empregos diretos e mais de 15.000 empregos indiretos. Então nós temos de preocupar um pouco também. Mas nada disso compensa a saúde humana, compensa a saúde da população de Paracatu. A Prefeitura de Paracatu já tomou as providências em contratar fundações, principalmente a Getúlio Vargas, a Fundação João Pinheiro, onde para fazer um estudo, um estudo epidemiológico, para saber o resultado da mineradora em Paracatu. Esse estudo, eu acredito que até 2013, o princípio de 2013, ele está pronto. E aí vai ser uma decisão que nós temos de tomar em conjunto com a população de Paracatu. Chamar a mineradora, se estiver causando algum danos, vamos corrigir esse dano. Se tiver... E por que as outras metas seriam menos importantes que essa que será apontada como a número 1? Responde a pergunta o candidato Dr. Bebeto, que não passou pelo sorteio. 2 minutos, candidato. Gostaria de dizer, muito obrigado pela pergunta, que a educação, ela é a base, como eu disse no início do programa, a educação, ela é a melhor forma de inclusão social que existe no planeta. Por isso, nós sabemos que a educação, ela vai desde um atendimento que você tem num bar, que você tem em um serviço, em uma loja, até a formação de um profissional. E por que a educação, ela é base? Porque através da educação, nós poderemos fazer aquela pessoa ter um emprego. Daí, ela vai gerar renda. Gerando renda, melhora a segurança. Por quê? Porque essa pessoa não vai mais
ter condições, vai precisar alencar de outra situação para ir para homicídios. A educação é a base, porque se você educa, você cuida melhor da sua saúde. Daí você melhora a saúde também, a sua e das outras pessoas. E a pessoa que tem educação, ela realmente consegue renovar o mundo. Paracatu é um celeiro de iluministas, pessoas inteligentes, e por isso nós éramos chamados da Atenas Mineira, né, porque somos e precisamos e acreditamos na educação, na força que esse problema hoje exerce na população. Por isso, a educação é a minha prioridade. Será a minha prioridade. Convidamos agora o jornalista Fernando Carvalho, que representa a TV Minas Brasil, a fazer sua pergunta. Bom dia, Orley Moreira. Bom dia, Almir Baraca, doutor Bebeto, Edmundo de Sá. A minha pergunta é sobre segurança pública. É comum andarmos pelas ruas da cidade e notarmos a insegurança dos paracatuenses em exercer o direito de ir e vir com segurança. Gostaria de saber do candidato o que será feito para a nossa cidade para combater os altos índices de criminalidade e de jovens no mundo das drogas, como é a nossa realidade. Candidato sorteado. Edmundo de Sá responde a pergunta, tem 2 minutos. Bom dia, Fernando. Paracatu hoje cresceu muito e o índice de criminalidade, infelizmente, cresceu junto. Por isso, nós vamos criar no município de Paracatu a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Essa secretaria, ela vai criar o programa Olho Vivo, um programa onde nós vamos ter câmaras nos principais setores de Paracatu, nas escolas, nas praças, no comércio de Paracatu. E junto com essa secretaria, nós vamos também trazer de volta a Guarda Municipal. Essa Guarda Municipal, ela vai dar um suporte muito grande para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. E isso também, eu acho que nós temos de buscar mais, e mais no governador de Minas, buscar mais recursos, porque hoje, infelizmente, essa falta de militares em Paracatu, essa falta de policiais civis em Paracatu, vem também um pouco parte do governo estadual. Hoje a prefeitura, só para vocês terem uma noção, ela tem 17 funcionários emprestados para a Polícia Militar. E onde que dizer que o Paracatu tira de guerra. Já foi feito os primeiros passos. E aqui vai trazer mais segurança. E também tirando uma outra possibilidade de vir para Paracatu hoje, que já foi procurado pelo prefeito de Paracatu, é a Polícia Federal. Tenho certeza, trazendo a Polícia Federal, o tiro de guerra para cá e criando a Guarda Municipal, Paracatu vai ter mais segurança. Os nossos jovens vão ter mais segurança nas escolas. O Guarda Municipal, ele vai cuidar das praças, ele vai cuidar dos alunos na escola, ele vai cuidar de toda Paracatu. Vai ser um grande suporte para você, paracatuense, porque segurança também é prioridade no nosso governo. Convidamos o jornalista Lano Alves Costa, que representa a rádio Juriti AM, a fazer sua pergunta. O que marca um homem público, não só os projetos sociais que ele faz, como é cobrança da população, mas o caráter dele em termos de honestidade. Eu faço uma pergunta sobre as licitações. A Lei Federal 8666, ela indica que ela faz a existência do pregão porque a escolha, ela não permite a escolha do fornecedor, e sim do menor preço. As cartas convites, nós sabemos que elas são sinônimos de corrupção e muitas vezes de dúvidas. E os pregões garantem a isonomia e evitam as cartas marcadas. O que o candidato fará com as licitações e questão de honestidade com a população de Paracatu? Candidato sorteado. Quem responde a pergunta é o candidato Almir Baraca, que tem 2 minutos para a sua resposta.
Quero agradecer a pergunta oportuna do padre Lano e dizer que nós temos orgulho para poder apresentar o nosso vice, Silvano Avelar, como aquele que coordenou o pregão eletrônico na Prefeitura de Paracatu por um bom tempo. Na minha gestão de prefeito, nós também demos exemplos concretos de como se deve tratar as licitações e concorrências públicas. Vou dar um exemplo. Quando assumi a prefeitura, havia uma empresa de transporte escolar de fora, com relações espúrias com o então prefeito da época. Nós abrimos o transporte escolar para todos aqueles interessados em Paracatu. E de lá para cá, não foi possível voltar para trás. Até hoje, o transporte escolar em Paracatu é democrático, aberto, público, transparente. Porque uma vez introduzida essa modernidade na gestão do transporte escolar, não foi possível mais privilegiar amigos apaniguados, protegidos de nenhuma natureza. Portanto, nós vamos continuar como prefeito na linha da transparência, na linha de abrir para toda a comunidade os processos licitatórios, como fizemos também com as empresas de construção civil em Paracatu. Desde quando eu fui prefeito, quem ganha a maioria das concorrências em Paracatu são as empresas da cidade, coisa que era distinta antes de eu assumir a prefeitura. Portanto, nós esperamos, e isso é muito importante dizer, que boas práticas na administração pública e práticas que ganham transparência impactam de forma decisiva a administração pública e se incorporam na maneira de gerir uma cidade. Com Almir Paraca, vocês vão ter sempre transparência e respeito absoluto pela aplicação dos recursos públicos. Convidamos agora o jornalista Florival Ferreira de Assis, que representa o jornal O Movimento, a fazer a sua pergunta. Está em curso no município uma reforma agrária inversa com os lotes do projeto da região do Entre Ribeiros, que cuidavam da agricultura tradicional, sendo reajuntados e transformados num latifúndio canavieiro. Eu quero saber o que o candidato pensa a respeito disso e se pretende fazer alguma coisa em seu governo. Quem responde a pergunta é o candidato Dr. Bebeto, que novamente não foi sorteado. 2 minutos para a sua resposta, candidato. Gostaria de dizer que quando a gente diz agricultura e agricultura latifundiária, a gente está chamando do grande produtor. E acho que o grande produtor hoje, ele precisa de infraestrutura, ele precisa da ajuda da prefeitura nas estradas, mas ele caminha muito sozinho, muito mais sozinho do que o pequeno e médio produtor. Acho, no meu ponto de vista, que hoje nós temos uma usina em Paracatu e outra em uma cidade vizinha que damos suporte. Acho que deveríamos aumentar o número de usinas, sem atrapalhar os grãos, sem atrapalhar o feijão, sem atrapalhar a soja, sem atrapalhar o milho, principalmente. Porém, aumentando essas usinas para que nós possamos criar mais empregos. Gostaria de dizer que sou filho de agricultor, sou filho da área rural, mas colocarei as pessoas técnicas em cada local para assumir determinadas posições, já que minha área é a área médica, é a área da educação, é a área da saúde. Mas em nenhum momento iremos correr dos problemas do campo. Pelo contrário, teremos as pessoas técnicas, escolheremos essas pessoas dentro da transparência, dentro do respeito, chamando a população para participar desta escolha e assim nós fazermos com que a agricultura de Paracatu, que já foi uma grande agricultura, venha novamente a abraçar o Brasil como uma grande produtora, um exportador de grãos. Obrigado. Convidamos agora o jornalista Célio Roberto, que representa a Rádio Boa Vista, a fazer sua pergunta. Quero perguntar sobre um problema que é um dos piores enfrentados pelos municípios, que é a questão das drogas.
principalmente o crack. Mais de 80% das pessoas que estão presas hoje em Paracatu, o crime cometido tem ligação com o tráfico de drogas. Que políticas públicas se pretende implantar para conter esse problema? Candidato sorteado. Quem responde é o candidato Almir Paraca. 2 minutos para a sua resposta, candidato. Agradeço a pergunta oportuna mais uma vez. Isso nos dá margem para dizer da nossa concepção, né, de promoção da vida em Paracatu. Porque o que falta, na verdade, para os nossos jovens é um horizonte de esperança. E isso nós promoveremos, é exemplo do que fizemos no passado, quando eu fui prefeito. Nós temos que separar claramente, né? Foi citado o problema principal do crack. Nós temos que separar entre usuário, né, que é um paciente, deve ser tratado como um paciente no serviço público de saúde, do traficante e de outras formas de banditismo ou criminalidade associada ao uso de drogas. Portanto, é fundamental fazer na linha do que já estamos atuando, por exemplo, apoiando a Fazendinha do Luz e Vida, com estrutura para que ela possa continuar e aprimorar o seu atendimento na recuperação. Mais do que isso, é trazer os recursos federais. Todos sabem que a presidenta Dilma está preocupada, já criou programas específicos para auxiliar no financiamento dos processos de recuperação, mas é fundamental que a gente perceba que vai ser uma rede de proteção e promoção da infância, da juventude e da família, que vai responder a esta grande intranquilidade e insegurança das famílias de Paracatu. Como? Com escola de tempo integral, com ampliação das creches de Paracatu, com a utilização e a multiplicação dos projetos que a Conscienciarte, a Fundação Conscienciarte, se esmerou em promover em Paracatu. Gerações e gerações que passaram pela Fundação Conscienciarte foram salvas e orientadas para o mercado de trabalho através da ação da Fundação Conscienciarte. Programa Bebê Comunidade é outro excelente exemplo. Certo é, rede de proteção à infância e à juventude, e a família é a solução para combater o crack e as drogas em Paracatu. Quem faz a pergunta agora é o jornalista Fernando Carvalho, que representa a TV Minas Brasil. Podemos notar que no dia a dia dos candidatos, visivelmente, muitos têm se dedicado a falar sobre educação e a vinda de uma nova universidade pública para a cidade. Sabemos também que até chegar à universidade é um caminho longo a ser percorrido. Qual é a prioridade do seu governo? As universidades públicas ou privadas? Quem responde a pergunta é o candidato Dr. Bebeto, em 2 minutos. Agradeço a pergunta e digo que quando fui diretor da Faculdade de Medicina, eu era funcionário da Faculdade de Medicina. Sendo prefeito, serei funcionário da Prefeitura, do povo de Paracatu. Então, todos os assuntos pertinentes ao povo serão por mim abordados e lutados. Logicamente, é que vamos dar prioridade às escolas públicas, desde a infância até a universidade. Temos hoje a Unimontes, que precisa de ser revigorada, aumentar o número de cursos, aumentar o número de alunos, um campus digno para que possa vir mais cursos, dar apoio a essa universidade pública para que tenhamos forças para trazer a Universidade Federal. O PTB e o PSB, que são a nossa coligação, está tanto no governo federal quanto estadual. Por isso, nós temos o trâmite, tanto com o governo estadual quanto federal, para ter força para trazer a Universidade Federal. Eu digo para vocês que sonhar, ele é importante. Eu sonhei com a vinda da Faculdade de Medicina para Paracatu, e está aí. Eu sonhei e eu sonho em ser prefeito de Paracatu. Gostaria de contar com o seu voto para que isso aconteça.
para que nossos sonhos sejam efetivamente concretizados. Convidamos agora o jornalista Florival Ferreira de Assis, que representa o jornal O Movimento, a fazer sua pergunta. Um dos traços mais marcantes do povo de Paracatu, através da história, é o gosto pelas coisas das artes e da cultura. Apesar disso, existem políticos que não apoiam a cultura porque dizem que não dá voto. Eu pergunto ao candidato qual é o compromisso público que ele firma com a cultura de Paracatu nesse instante. O candidato Edmundo de Sá, que não foi sorteado, tem 2 minutos para a sua resposta. Paracatu hoje, todos nós sabemos que é um patrimônio histórico. Paracatu hoje tem uma história muito bonita da cultura de Paracatu. Hoje nós temos aqui a Casa da Cultura. Hoje nós temos o Largo do Santana. Nós temos os barzinhos. Nós temos a parte cultural de Paracatu. Essa parte eu também não podemos esquecer hora nenhuma, o investimento na culinária de Paracatu. Nós temos que ter um apoio maior, onde nós podemos transformar os nossos restaurantes aqui em restaurantes históricos, trazer a população de fora, o turismo de Paracatu. Hoje nós estamos a 200 quilômetros de Brasília e tenho certeza que com Paracatu, com essa parte histórica maravilhosa, hoje nós temos hotéis de primeira qualidade. Talvez uma das cidades mineiras que tem os melhores hotéis hoje. E também temos uma culinária de primeira. Nós vamos voltar essa administração nossa também para a cultura de Paracatu. Nós vamos buscar os nossos visitantes, trazer para eles aqui uma alimentação melhor, trazer hotéis, trazer o turismo de Paracatu. Isso também vai fazer parte da nossa administração. Nós temos hoje aqui a tia Lana, que é uma das grandes representantes da cultura de Paracatu, onde eu tenho certeza, Florival, que eu vou estar muito bem servido, porque ela, na cultura, ela é apaixonada com essa cultura de Paracatu. E isso vai levar um grande crescimento na cultura de Paracatu. O senhor tem mais 30 segundos, se o senhor quiser completar. É a Band Triângulo e as eleições 2012, falando ao vivo, direto de Paracatu, com debate entre os seus candidatos a prefeito. Voltamos dentro de instantes. É a Band Triângulo nas eleições 2012. Voltamos com o nosso último bloco do nosso debate que a Band Triângulo realiza nas 8 maiores cidades de sua área de cobertura. Hoje, falando com os candidatos a prefeito da cidade de Paracatu. O candidato, como já dissemos, o senhor Olavo Condé, não foi convidado a participar deste debate, mas optou por não comparecer. Segue agora um vídeo com as regras deste nosso último bloco. Neste quinto e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais aos telespectadores. A ordem de apresentação será a inversa da apresentação dos candidatos no primeiro bloco. O tempo para as considerações de cada candidato é de, no máximo, 2 minutos. Candidato Edmundo de Sá, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer aqui a Band, quero agradecer o Bebeto, o Almir Paraca, a população de Paracatu está aqui nos ouvindo, né? E infelizmente, aqui do lado aqui, o nosso amigo também, o Olavo Condé, não está presente, né? Eu preocupo às vezes, porque essa cadeira está vazia. Será que a cadeira da prefeitura também vai ficar vazia? Vai ficar oculta? Será que ele vai ser um prefeito oculto de Paracatu? Então, infelizmente, aqui eu queria deixar essa ressalva aqui da ausência do nosso candidato a prefeito, Olavo Condé, que infelizmente quase todos os debates eles não estão presentes. Também foi uma falta de respeito do nosso candidato na PAI, que ele também não esteve presente. Que eu quero agradecer a todos os paracatuenses terem nos ouvido, né? E quero pedir também esse apoio para os nossos paracatuenses. Quero deixar tranquilos os paracatuenses, porque eu sou presidente da cooperativa há 4 anos e meio. Ali eu aprendi a administrar, eu sei administrar, e Paracatu hoje precisa de um grande administrador. E junto com esse administrador, precisa de um grupo forte, um grupo que tem compromisso com a população de Paracatu. E eu tenho orgulho de andar com esse grupo. Eu tenho orgulho de apresentar o Vasquinho, eu tenho orgulho de estar junto com o Emiliano, com o Jonas, com o Dacizinho. São pessoas
que têm compromisso com Paracatu. São pessoas que administraram Paracatu 8 anos com crescimento, com sucesso, e junto comigo esse crescimento não vai parar. Paracatu vai ter mais saúde, mais educação, mais segurança e habitação também. Você, morador, sabe que Vasquinho foi o prefeito do asfalto. Foi o Vasquinho que asfaltou quase 100% de Paracatu. E eu quero ser também o prefeito da habitação. Eu tenho um plano de governo onde nós vamos construir 1000 casas por ano. E isso aqui é para você, que não tem moradia. Muito obrigado. Candidato Dr. Bebeto, 2 minutos para as suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a televisão por nos dar esse espaço, agradecer o nível dos candidatos, Edmundo, Almir, agradecer você, povo de Paracatu, que está nos ouvindo, agradecer por estarem nas ruas conosco, estarem na porta nos esperando quando passamos nas caminhadas. Eu queria dizer para vocês que serei um governo como Rodolfo Giuliani, prefeito de Nova York, um prefeito que estava junto do povo, caminhando com o povo, para o povo, amável, fiscalizando as obras, fiscalizando a prefeitura, diminuindo a corrupção, erradicando qualquer tipo de situação que venha ser contra o povo de Paracatu. O nosso plano, ele é um plano arrojado, mas é um plano de mudança, de propostas que verdadeiramente irão mudar Paracatu. Preciso de vocês. Na nossa família, aprendemos que toda mudança vem do trabalho, vem da honestidade e vem da humildade. Então eu peço para vocês o voto, que confirmem para nós o 14, para que possamos avançar mais nessa nossa empreitada aqui em Paracatu. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado. Candidato Almir Paraca, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Agradecer à Rede Band, aos candidatos, aos telespectadores e dizer para vocês que a minha volta para ser prefeito de Paracatu é para colocar toda a minha experiência acumulada, toda a nossa competência para inovar e trazer soluções criativas para melhorar a vida do povo de paracatuense. É uma disposição de serviço, colocada a serviço da vida e do povo de Paracatu. Eu estou no melhor momento da minha vida, qualificado, preparado e estou disposto a, junto com o povo de Paracatu, transformar para melhor a vida da nossa comunidade. Eu quero dizer que o nosso grande projeto para desenvolver Paracatu é um projeto que foi construído com muitas mãos aqui, com a participação das principais lideranças de Paracatu, que é o Plano Paracatu 2030, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, o primeiro construído na nossa história, projetado para 20 anos. E lamentar que os outros candidatos aqui presentes não tenham tido a participação efetiva na criação deste instrumento, porque a gente sabe que quem tem responsabilidade com Paracatu tem que pensar para além de 4 anos. Foi citada a mineração. Eu não sou contra a mineração, não quero fechar a mineração, mas quem tem responsabilidade, quem ama Paracatu, precisa pensar a médio e a longo prazo e diversificar a base da nossa economia para garantir o desenvolvimento e a oportunidade para todos. Os 78 milhões para fazer as ações estruturantes para melhorar a vida do povo de Paracatu. Buscaremos no programa de aceleração do crescimento, a segunda etapa do PAC 2, o aeroporto regional, no programa de fortalecimento da aviação regional, na Infraero, e as demais ações, todas buscaremos com os nossos deputados federais, 8 deputados federais mineiros que estão à disposição para ajudar a promover o desenvolvimento da cidade de Paracatu. Muito obrigado, conto com vocês. A Band Triângulo termina aqui a transmissão ao vivo de mais um debate entre os candidatos a prefeito das 8 maiores cidades de sua área de cobertura. Hoje, falando ao vivo, direto de Paracatu. Nós cumprimos mais uma etapa do compromisso assumido de dar voz aos candidatos para mostrarem aos seus eleitores o que pretendem fazer quando eleitos. A nossa jornada prossegue amanhã
a partir das 8h30 da manhã na cidade de Unai, também aqui no noroeste de Minas. Os nossos agradecimentos sinceros à diretoria da escola Coraci Meireles, à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Paracatu, à Polícia Militar de Minas Gerais e muito especialmente a você, telespectador que nos acompanha em cada uma das 100 cidades mineiras cobertas pela Band Triângulo. Muito obrigado aos candidatos a prefeito daqui de Paracatu, que tão bem souberam dar o seu recado aos seus eleitores. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós continuamos ao vivo com o nosso companheiro Roberto Alves, direto aqui de Paracatu. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos, né? Acompanhamos aí os bastidores de mais um debate aqui da Band Triângulo. Os bastidores, os assessores, o público lá de fora, muita gente do lado de fora aqui da escola acompanhou essas 2 horas praticamente de debate. Há um mês das eleições aí, os candidatos de Paracatu tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas e, logicamente, também os eleitores tiveram a oportunidade, através da Band Triângulo, de ouvir essas propostas e, com certeza, escolher o seu candidato. A gente está aqui com mais um candidato, primeiro candidato que a gente entrevista dos 3 aqui. O que o senhor achou aí dessas 2 horas, esse debate, dessa oportunidade da Band em relação às eleições de 2012? Parabenizar a Rede Bandeirantes por democratizar o acesso, né, à informação. Essa visão regional é a que nós defendemos para consolidar Paracatu como um polo de desenvolvimento regional. E nós demonstramos aqui nesse debate que, além de boas propostas, nós temos os mecanismos, os caminhos de viabilizá-las. Onde vamos buscar os recursos no governo federal, que é onde está concentrado hoje os recursos para as prefeituras implantarem projetos estruturantes e projetos que melhoram a condição da vida da população. Nós vamos continuar defendendo muito as obras estruturantes, a Universidade Pública Federal aqui em Paracatu e as condições de criar uma rede de proteção e promoção da infância, da juventude e da família para melhorar efetivamente a qualidade de vida da nossa população. Há um mês das eleições, a oportunidade para o eleitor também decidir em quem pode votar. Com toda certeza, nós demonstramos aqui que nós estamos preparados, né? O eleitor vai saber distinguir quem tem propostas não só bonitas ou belas, mas consequentes, à altura do momento que Paracatu vive. Portanto, a população vai perceber que o candidato preparado nessas eleições para governar Paracatu é Almir Paraca. Então, candidato Almir Paraca, obrigado pela participação. A gente vai conversar com mais um candidato que participou do debate. A gente conversa com o Edmundo de Sá. 2 horas de debate, 2 horas de oportunidade para poder apresentar aí essas propostas. Que análise o senhor faz da participação, né? É um momento histórico para Paracatu, não pelos candidatos, um momento histórico para a população ter a oportunidade de ver as propostas dos 3 candidatos, né? Infelizmente, teve um candidato que não teve presente. Eu acho que ele não tem proposta para Paracatu. Então, esses outros 3 candidatos saíram todos muito bem. Quem com isso foi a população de Paracatu. Quem ganhou foram os nossos candidatos também, porque tivemos a oportunidade de falar um pouco da administração nossa. Uma administração onde que vem há 8 anos dando certo, um crescimento muito grande para Paracatu, e comigo também não vai ser diferente. Eu sou administrador, eu conheço Paracatu, eu sei cada setor de Paracatu. A hora que a gente fala sobre dependência química de Paracatu, eu tenho projetos muito grandes para Paracatu, onde eu quero dar um suporte maior à prevenção do dependente químico, dar um suporte maior àquelas pessoas que infelizmente estão dentro, são dependentes hoje. Nós vamos criar aqui uma clínica de recuperação para Paracatu. Hoje nós temos aqui uma clínica de recuperação Ebenezer, uma recuperação feminina, onde que eu já fui lá, eu já tive um acompanhamento, né? Vi depoimentos tristes. Quero pedir aqui a você, pai, a você, mãe, olhe direito os seus filhos. Vamos colocar esses filhos nas escolas de tempo integral, que hoje nós vamos vai ter um grande crescimento. Nós vamos criar mais 4 escolas de tempo integral. Vamos colocar os nossos filhos para praticar esporte, para ir para as quadras, acompanhado com as associações, acompanhado pela prefeitura também. E isso vai ser um grande ganho para a população de Paracatu. Quero você, a todo morador de Paracatu, pedir esse apoio, dê esse voto de confiança para Edmundo de Sá. Porque eu sou administrador, eu tenho um grupo que está sempre presente comigo, um grupo de respeito, onde não precisa ser escondido. Esse grupo administrou e cresceu Paracatu.
e junto com o PMDB, junto com o Edmundo, nós vamos continuar esse crescimento. Obrigado, candidato Edmundo de Sá. Mais um candidato que participou aí do debate. A gente tenta encontrar aqui o doutor Bebeto, né? Candidato também que participou, dos 4 que foram convidados. O senhor que participou e que o senhor, a análise que o senhor faz dessas 2 horas, né? O senhor teve a oportunidade de apresentar propostas, de discutir com seus concorrentes. O que o senhor fala em relação a esse debate de hoje? Eu fico muito feliz de estar aqui, de ter participado desse momento democrático em Paracatu, único, uma emissora do nível da Band, estar aqui em Paracatu, para nós é uma grande alegria. E gostaria de dizer que foi uma oportunidade muito boa para expormos os nossos planos de governo, na educação, na saúde. Nós queremos a independência de Paracatu. Já passou o tempo, agora é nossa vez, é nossa chance. Nós fomos, estudamos, fomos desbravadores da educação em Paracatu, e hoje eu quero ter a chance de ser o desbravador das obras, desbravador da saúde por completo, porque sou médico, entendo de saúde, quero contribuir com a saúde. Acho que a saúde hoje ela está centralizada, precisa descentralizar, precisa de uma unidade de pronto atendimento nos bairros para desafogar o pronto-socorro, que hoje tem 80 mil habitantes, só um pronto-socorro. Temos a informatização da saúde, que vai trazer o cartãozinho para o indivíduo, para que ele possa estar tanto no seu PSF, quanto no pronto-socorro, passa o cartãozinho, se identifica os seus exames laboratoriais, os seus remédios, agiliza o trabalho, fortalece o serviço e barateia o custo, que isso é muito importante. Não esquecendo da ampliação dos programas de saúde da família, que hoje 80 mil habitantes precisa no mínimo de 22. Não esquecendo também da segurança pública, do olho vivo, né, que nós iremos colocar portais para evitar a saída, né, de qualquer situação ingrata para a nossa população. Os guardas municipais, que são a nossa proposta, né? O Fique Vivo, que é o programa de dar o suporte para a prevenção das drogas, junto com as igrejas, junto com o poder privado, e ao mesmo tempo estar tratando aquelas pessoas que já têm droga, né, que já estão com a droga, através de clínicas, amparando essas clínicas. Enfim, para mim é uma alegria muito grande. Se deixar aqui, eu fico até amanhã. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Parabéns à Rede Bandeirantes. Obrigado aí, o candidato Dr. Bebeto, né? Só foram 4 candidatos convidados. O candidato Olavo Conde optou por não comparecer ao debate, e amanhã tem Unaí a partir das 8 horas da manhã. A gente tem aqui o diretor da Band Triângulo, Luiz Eduardo de Souza. Continuamos amanhã aqui no noroeste do estado. Continuamos, a gente está aqui finalizando hoje o nosso 5º debate. Amanhã teremos o nosso 6º debate transmitido ao vivo de Unaí. Eu acho que é tempo de transparência para a população, é tempo de discussão de ideias, e o debate ele é exatamente essa oportunidade. A gente lamenta o não comparecimento, mas mesmo o comparecimento ele é facultativo a cada candidato. Pode ser por uma questão estratégica, pode ser por uma questão familiar, a gente não sabe informar. O que vale é aquilo que se discutiu aqui hoje, é o quanto isso pode influenciar a decisão da população para fazer a escolha que é correta. A população tem que ter consciência que ao escolher o voto não é instrumento de protesto. O voto é instrumento de corrigir as coisas erradas, é colocar a vida em ordem através do voto. Então a gente espera que cada eleitor possa escolher melhor o seu representante, mas não só nos cargos de prefeito, mas também para os cargos de vereadores. Obrigado, Luiz. Lembrando, então, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, em Unaí, aqui no noroeste de Minas, uma importante região onde a Band Triângulo vem atingindo aí, vem fazendo essa oportunidade, vem abrindo esse espaço aos candidatos e também aos eleitores da região noroeste do estado. Amanhã, debate ao vivo com os candidatos a prefeito de Unaí. De Paracatu, Roberto Alves para as eleições 2012.